Oi pessoal, então aqui estamos em mais uma aula de biologia. Nós vamos começar a conversar sobre os reinos dos seres vivos, mas antes disso vamos relembrar um pouco sobre os seres que existem. Então nós temos os seres celulares, que são aqueles que possuem células, e eles são divididos em dois grupos: seres procariontes e seres eucariontes. Procariontes são aqueles onde o material genético tem um local dentro da célula, mas ela está em contato direto com o citoplasma. Ele não tem nenhuma membrana que o proteja. Já na célula eucarionte, o material genético, ou seja, o DNA, ele está envolto por uma membrana que o protege. Ele não está em contato direto com o citoplasma. Outra diferença é que nas eucariontes nós temos inúmeras organelas, tá? Aqui são todas essas estruturas, cada uma com uma função específica que ajuda no funcionamento dessa célula. Já nas procariontes, a única que nós temos em comum com as eucariontes são os ribossomos, que produzem as proteínas. Ela não tem aquela gama grande de organelas. Ela é uma célula que nós chamamos de menos complexa, porque ela tem menos estruturas. Então, ela tem material genético, citoplasma, ribossomo, membrana, parede celular, cílios e flagelos que atuam na locomoção dessas células. Aqui também, então nós temos o núcleo, DNA protegido por membrana, citoplasma, organelas, membrana. Se for célula vegetal, eu tenho parede celular também, tá bom? Além dos seres celulares, nós temos os seres acelulares, ou seja, aqueles seres que não possuem célula. Lembra do azinho de negação? Então, seres acelulares, seres sem células. Esses seres, eles possuem material genético, que pode ser DNA e RNA, e ele está protegido por uma cápsula proteica, uma cápsula de proteína, ou uma cápsula lipoproteica, que é uma cápsula de proteína com algumas moléculas de lipídios, que são um tipo de gordura. Como ela não tem organelas, não tem citoplasma, o vírus é um parasita intracelular obrigatório. Por quê? Porque ele precisa estar dentro de uma célula hospedeira para conseguir usar toda a maquinária da célula, toda a estrutura interna da célula para conseguir reproduzir novas partículas virais. Reproduziu novas partículas virais, a célula sofre lise, ou seja, ela se rompe, essas partículas são liberadas no meio e seguem o seu ciclo de vida, infectando novas células, escravizando essas células e produzindo novas partículas virais e assim sucessivamente. Agora, falando um pouquinho sobre os reinos, nós vamos falar então da classificação feita em 1969 por Whittaker. Lembra da classificação biológica, onde sempre que eu vou classificar, eu preciso ter critérios pré-definidos para colocar os organismos dentro dos grupos a que eles pertencem. Os critérios utilizados aqui, então, são organização estrutural, ou seja, se essa célula é procarionte ou eucarionte, tipo de nutrição, se esse ser vivo é um ser autótrofo, ou seja, faz o seu próprio alimento, ou se ele é um ser heterótrofo, ou seja, não produz o seu alimento e depende de outros seres vivos para conseguir se alimentar e conseguir energia suficiente para sobreviver. E interação nos ecossistemas, onde eu tenho os produtores, que são seres autótrofos, que podem ser fotossintetizantes, ou seja, fazem fotossíntese e utilizam luz, absorvem a luz para produzir o seu alimento. E os quimiosintetizantes, que usam substâncias químicas para produzir os seus alimentos. Nós temos os consumidores e os decompositores. Ambos são heterótrofos, mas consumidores não transformam a substâncias químicas, tá? Os decompositores já têm a capacidade de fazer isso. Então, se eu sou um consumidor como um pedaço de bife,
eu não vou absorver tudo. Parte eu vou excretar, mas vai continuar sendo proteína. Não tem mais cara de bife, mas continua sendo proteína. E os decompositores, eles vão usar aquela proteína como alimento, mas não vão absorver tudo. Porém, o que eles excretam não é mais proteína. Eles transformam, eles quebram essa molécula em partes menores e transformam essa molécula em outras substâncias, como água e gás carbônico. Isso volta para o solo e aí os seres produtores utilizam essas moléculas mais simples para produzir o seu próprio alimento. Então, aqui na árvore da vida, nós temos o reino Monera. A gente vai conversar um pouquinho sobre cada um deles. O reino dos protistas, reino Fungi, reino Plantae e reino Animalia. No reino Monera, que são os reinos é o reino das bactérias, nós temos seres unicelulares, ou seja, uma célula, um ser vivo, seres procariontes, que é aquela célula menos complexa, e essas bactérias elas podem ser autótrofas, produzem o próprio alimento, ou heterótrofas, não produzem o próprio alimento. Podem ser produtoras, decompositoras ou consumidoras. Um exemplo aqui de produtoras são as cianobactérias, esse cordão de bactérias, onde cada uma dessas bolinhas é uma bactéria. Elas possuem clorofila, absorvem a luz e fazem fotossíntese, portanto, elas produzem o seu próprio alimento. Essa bactéria aqui em cima é um exemplo de um ser heterótrofo que não tem clorofila, logo não absorve luz, portanto, necessitam se alimentar de outros seres vivos para conseguir produzir o seu próprio alimento. Nós temos aqui no reino Monera, vamos ver agora um pouco do formato dessas bactérias. Então, morfologia da bactéria, morfologia forma, tá? Todas elas são procariontes, apesar de ter uma carinha diferente, todas elas são do tipo celular procarionte. Nós temos o cocos, onde cada uma dessas esferas é uma bactéria, elas vivem livres, tá? Libertas umas das outras. Os diplococcus, onde as bactérias vivem em duplas. Streptococcus, onde as bactérias formam uma espécie de cordão, mas cada bolinha é uma bactéria. O Staphylococcus, onde as bactérias formam como se fosse um cachinho de uva. Os esporos bacterianos, então eu tenho a célula bacteriana aqui amarelinho e ela tem uma cápsula protetora. Essa cápsula protege, por exemplo, contra ambientes hostis, onde eu tenho uma seca muito grande. Ou ela protege contra medicamentos como o antibiótico, então ela não deixa o antibiótico chegar à membrana da bactéria, logo ela não morre, ela não se rompe. Bactéria flagelada, então tá vendo, tem flagelos, que parecem esses cabelinhos, esses pelinhos, que auxiliam na locomoção da célula, ou na fixação na parede de onde ela está vivendo. Os vibriões, que parecem uma vírgula. Esses vibriões, nós podemos lembrar do vibrião da cólera. Cólera é uma doença causada por uma bactéria, o vibrião colérico. E se a gente consumir uma água contaminada com fezes que tenha vibrião da cólera, nós ingerimos, vai parar no nosso intestino. E aí nós podemos ter uma diarreia bem grave e uma desidratação muito séria, que se não for tratada, pode levar a pessoa a óbito. Os espirilos, que são essas bactérias mais alongadas, que têm alguns flagelos, e esses flagelos auxiliam na locomoção. E os bacilos, onde cada uma dessas bactériazinhas aqui, lembram dos lactobacilos vivos do Yakult, elas auxiliam o nosso intestino a funcionar corretamente. Portanto, nem toda bactéria é má. A maioria é boa. Tá? Existem bactérias ruins e bactérias boas para o nosso corpo. Pensando agora em como as bactérias se reproduzem, nós temos aí uma reprodução assexuada por bipartição ou por fissura binária. Tá na mesma coisa. É um processo de
mitose, que nossas células fazem também, onde eu tenho uma célula mãe que gera duas células filhas idênticas a ela. Então, essa célula mãe, o material genético ele vai ser duplicado. Esse material duplicado ele se separa junto com o citoplasma. Quando internamente eu já tenho citoplasma e material genético definido, a parede celular da bactéria também se separa, gerando então duas células filhas, duas bactérias idênticas à bactéria mãe. Esse processo pode levar poucas horas para acontecer. Por isso que o tratamento, quando nós estamos com alguma infecção, tem que ser feito muito corretamente para essa bactéria não ter tempo de se reproduzir. Então, se o médico fala, tem que tomar um antibiótico de 8 em 8 horas por 7 dias, você precisa tomar o medicamento de 8 em 8 horas por 7 dias. Por quê? Se eu errar o horário, se eu falhar um dia, a taxa de medicamento no meu organismo cai e é onde a bactéria encontra uma janela que ela possa se reproduzir, porque a taxa de medicamento baixou, logo ela não está sendo combatida e aí ela se reproduz muito rápido. E durante essa reprodução, algumas bactérias podem sofrer mutações genéticas e ficar resistente àquele antibiótico. E aí aquele medicamento que eu estou tomando não funciona mais. E aí eu tenho que tomar um outro antibiótico mais forte para aquelas bactérias que já são resistentes e que estão se multiplicando e não sofrem mais por aquele antibiótico poder morrer com outro produto, um outro medicamento. Por isso que é tão sério cumprir à risca o tratamento solicitado pelo médico quando nós estamos tratando infecções causadas por bactérias. E esse reino ele tem grande importância no meio ambiente e para a gente. Então, o processo de decomposição, lembra, tudo que nós pegamos do meio ambiente é emprestado. Um dia eu vou devolver. Se eu morrer, meu corpo vai ser decomposto e todos os componentes químicos do meu corpo voltam para o meio ambiente de forma mais simples para serem utilizados pelos seres produtores para produzir o seu alimento. Então, meu corpo volta para o ciclo da matéria. Lembra lá do primeiro ano? Ciclo da matéria, decomposição, devolve para o meio ambiente compostos simples que os produtores usarão para fazer o seu próprio alimento. Processo de fermentação, então nós usamos bactérias para a produção de alimentos, como iogurtes e queijos e bebidas. Na indústria farmacêutica, com a produção de vitaminas e produção de antibióticos também. Na indústria química, então eu posso, bactérias que consomem açúcar fazem fermentação, gerar o álcool, o etanol. Na genética, com a biotecnologia, então eu posso pegar um pedacinho do DNA humano, que codifica a insulina, por exemplo, inserir dentro de uma bactéria. Esse DNA ele vai se ligar ao DNA bacteriano e aí a bactéria vai começar a produzir, além das coisas da própria bactéria, ela vai produzir essa nova molécula insulina, porque nós inserimos esse código no seu material genético. Ela produz a insulina exatamente igual à insulina humana, porque é a informação que nós passamos para ela. Logo, essa insulina tem pouca rejeição, porque é exatamente o que seria produzido pelo corpo humano. E a fixação de nitrogênio no solo, onde eu tenho bactérias que são consorciadas a algumas leguminosas, ou seja, elas vivem na raiz, dentro da raiz de milho, feijão, e essas bactérias, elas têm ali uma casa e em contrapartida, elas fixam o nutriente, o nitrogênio, e deixa essa molécula de nitrogênio solúvel para a planta conseguir absorver. Então, a planta absorve esse nitrogênio e consegue se desenvolver de uma forma melhor. Então, as bactérias são muito importantes para o funcionamento correto do meio ambiente. Agora eu vou passar para vocês, essa daqui é uma animação que vai mostrar como funciona a microbiota intestinal. A microbiota nada mais é do que as bactérias
que vivem no nosso intestino e ajudam o nosso organismo a funcionar de forma correta. Ela faz com que o nosso organismo reflita o que nós comemos. Então, se nós nos alimentamos bem, nosso organismo fica saudável com o auxílio dessas bactérias. Se nós nos alimentamos mal, consequentemente, alimentamos mal essas bactérias e aí nosso organismo também deixa de ser saudável. Pouca gente sabe que a parte mais importante da digestão, que é a absorção dos nutrientes que vêm dos alimentos, é feita no nosso intestino. Nosso intestino é também uma grande barreira. É ele que seleciona o que deve entrar no organismo, como os nutrientes, e o que não deve entrar, como as toxinas, os radicais livres e as bactérias causadoras de doenças. O intestino é habitado por trilhões de micro-organismos que vivem grudados em sua parede. Podemos dividir esses micro-organismos em micro-organismos do bem e micro-organismos do mal. Os micro-organismos do bem vivem lutando contra os micro-organismos do mal para conseguirem um espaço nessa parede, porque esse é o lugar onde eles vivem e se reproduzem. Quando os micro-organismos do bem ficam em maioria, eles ajudam a fortalecer a função de barreira do intestino e não deixam passar toxinas, radicais livres e bactérias causadoras de doenças para a nossa corrente sanguínea. Já os micro-organismos do mal, que não trabalham a nosso favor, enfraquecem a barreira e abrem buracos para a passagem dessas substâncias maléficas. O que podemos fazer para fortalecer essa barreira e manter a saúde do nosso intestino? Precisamos adotar uma alimentação rica em fibras solúveis e insolúveis, beber água e reforçar o exército dos micro-organismos do bem. As fibras solúveis servem de alimento para os micro-organismos do bem. Quando eles se alimentam dessas fibras, ficam mais fortes e vão reforçar a barreira intestinal. As fibras insolúveis, na presença de água, aumentam de volume e auxiliam a formação do bolo fecal. Desse jeito, elas funcionam como se fossem vassouras, que limpam o nosso intestino e ajudam na eliminação dos resíduos. Além de absorver os nutrientes, nosso intestino também é responsável por outras funções que quase ninguém conhece. Ele produz vitaminas e grande parte dos nossos anticorpos. Melhora a saúde e a beleza dos cabelos, da pele e das unhas. Produz também substâncias importantes para o nosso bem-estar e o nosso bom humor. Não é maravilhoso? A saúde do intestino se reflete na saúde de todo o nosso corpo. Na animação anterior, onde eles dizem que as bactérias, a microbiota, também auxilia na produção de anticorpos, não é bem isso. Na verdade, quem produz os anticorpos são os nossos glóbulos brancos, são células específicas dessa linhagem de glóbulos brancos. Essas bactérias que vivem no intestino, elas auxiliam no processo. Então, como grande parte das substâncias nocivas ao nosso organismo entram através da alimentação, essas bactérias atuam como intermediárias. Então, elas vão agir nessas moléculas, essas moléculas vão ser absorvidas pelo intestino, aí sim cair na corrente sanguínea e fazer com que os nossos glóbulos brancos localizem essas moléculas e a partir dessas substâncias, dessas moléculas,
passem a produzir anticorpos caso seja necessário. Nesse próximo vídeo, vai mostrar um estudo onde ele apresenta a importância da microbiota intestinal não só com o nosso corpo, não só em manter o nosso corpo saudável, mas também manter a mente saudável. Então, o que nós comemos é o que nós somos. Realmente, o que nós comemos alimenta a nossa microbiota e, consequentemente, reflete no nosso organismo, para ele ser saudável ou não. Então, vamos lá assistir esse próximo vídeo. Com bom humor ou mal-humorado? Relaxado ou estressado? Com fome e gordo ou quase sem apetite e magro? A composição da nossa flora intestinal pode explicar todas essas variações. Não param de surgir pesquisas que sugerem a influência das bactérias do intestino sobre a nossa vida. Nosso intestino abriga 100 trilhões de bactérias, 10 vezes mais que o número de células do corpo. Essas bactérias não são boas nem ruins, elas são importantes para a saúde, para o bem-estar e podemos influenciá-las com o nosso estilo de vida e alimentação. Michaela pesquisa como esses organismos se comunicam com o cérebro. Para isso, ela realizou testes com ratos. Alguns receberam comida com lactobacilos, enquanto outros seguiram uma dieta normal. Depois de um tempo, os animais foram colocados num labirinto para que o comportamento deles fosse observado. A surpresa do resultado foi que os ratos que ingeriram lactobacilos se comportaram de maneira diferente dos demais. Percebemos que os ratos mais medrosos, ao receberem os lactobacilos, apresentaram um comportamento mais corajoso, ou seja, dá para influenciar o comportamento de ratos por meio da ingestão de bactérias do intestino. Mas será que isso também funciona com humanos? Ficamos mais medrosos ou valentes por causa do que comemos? Não exatamente. No entanto, a estrutura e o funcionamento do intestino são muito semelhantes em ratos e humanos, e as bactérias do intestino dos dois afetam a saúde, o peso e o comportamento de cada um. Marco quer saber como isso acontece. Tanto o cérebro quanto o intestino precisam um do outro, precisam estar em contato. O que nos surpreendeu foi o fato de que o cérebro recebe sinais do intestino. Sempre pensamos que o cérebro era um sistema muito isolado, mas nossos resultados mostram que os sinais do intestino de fato chegam ao cérebro. Ratos sem flora intestinal, ou seja, criados num ambiente estéril, manifestaram mudanças cerebrais drásticas. Sem as bactérias do intestino, o sistema imunológico deles foi prejudicado. As células fagocitárias, conhecidas como microglias, estavam danificadas ou não existiam, e elas têm uma função importante no nosso corpo. Retiram células mortas do sistema nervoso, eliminam estruturas danificadas, infecções e patógenos, além de contribuir para a plasticidade cerebral ao longo da vida. A questão era se os ratos sem flora intestinal, com os fagócitos inativos, ao serem colocados em gaiolas com ratos normais, poderiam reativar e desenvolver uma flora intestinal saudável. De fato, após 4 semanas juntos, foi constatado um aumento de bactérias de intestino nos roedores sem flora. Os fagócitos no cérebro também aumentaram significativamente. Segundo os cientistas, os ácidos graxos de cadeia curta é que fazem a conexão entre cérebro e intestino. Eles são formados quando as bactérias intestinais decompõem produtos lácteos e alguns alimentos ricos em fibras. Significa que podemos influenciar o cérebro pela alimentação? A alimentação influencia a nossa flora intestinal.
A flora intestinal é a conexão entre o que comemos e o nosso corpo. Ou seja, o que ingerimos tem que ser processado pela flora intestinal e, na melhor das hipóteses, é transformado em substâncias úteis e saudáveis. Com essas substâncias, a flora pode sim manipular nosso humor e comportamento. As diferentes bactérias produzem uma gama de neurotransmissores. Um deles é a dopamina, que atua no nosso centro de recompensas e vícios, ou ainda o hormônio da felicidade, a serotonina. Essas substâncias agem sobre o nosso sistema cardiovascular e desempenham um papel em transtornos como a depressão. Fazem com que a gente se sinta mais cansado ou mais ativo e podem alterar o nosso peso corporal. Há 10 anos já se sabe que pessoas com sobrepeso ou aquelas que permanecem magras têm floras intestinais diferentes. Em experimentos com animais, chegou-se a transferir a flora de uma pessoa gorda para ratos magros e a flora de pessoas magras para ratos gordos. Não demorou muito para que os ratos ficassem com um peso proporcional ao do doador. Isso ocorre porque a flora intestinal é diferente em pessoas com excesso de peso. É composta por menos bactérias que em pessoas magras. Além disso, possui maior quantidade de um tipo específico de bactéria, as Firmicutes, que são mais eficazes no processamento de alimentos. Se a quantidade de Firmicutes aumenta em 20%, nossa flora intestinal absorve 10% mais calorias dos alimentos. Não parece muito, mas são 250 calorias por dia. Se pensarmos ao longo do ano, seriam de 8 a 9 quilos a mais. Não quer dizer que não podemos escapar dos organismos que hospedamos. As Firmicutes gostam de comidas gordurosas e pouco saudáveis, como fast food, açúcar e álcool. Se optarmos por uma dieta rica em fibras, ácidos graxos, frutas e verduras, podemos fazer bem àquelas bactérias que nos ajudariam a ficar magros. Ou seja, temos que cuidar delas para manter o bom humor, controlar o comportamento e a saúde. Então, na aula de hoje, nós conversamos um pouco sobre o reino Monera, que é o reino das bactérias. Antes disso, nós falamos um pouquinho sobre os seres celulares, que são os eucariontes e os procariontes, e os seres acelulares, que são os vírus. Reino Monera, reino das bactérias, principal característica. Todos os integrantes desse reino apresentam o tipo celular procarionte. São unicelulares, alguns produtores, outros consumidores e outros ainda decompositores. A bactéria, ela tem grande importância tanto no meio ambiente quanto no nosso organismo, como vimos aqui, como exemplo, né, a microbiota intestinal. E aí, lembrando, uma alimentação saudável, eu alimento bem essa minha microbiota, consequentemente, meu organismo funciona de forma saudável também. Então, por hoje é isso. Até a próxima!